Alô, galera do Concha Acústica Podcast, estamos aqui em 3 de maio no Noroeste Summit 2025, 2 e 3 de outubro de 2025, não importa quando você vai ouvir, você está situado então nesse momento aqui, nós estamos mergulhados no mundo de inovação, numa conversa boa, e 2 dias eu e a minha amiga Greta estamos aqui no estúdio do Concha Acústica gravando conteúdo de qualidade. Agradecer a Cressol Cooperar através da agência Cressol Conecta, que é apoiador do Concha Acústica e nos permite estar aqui com essa estrutura para gravar conteúdo de qualidade com vocês. Hoje nós estamos aqui... Pode parecer que eu tô tranquilo, mas o Concha... Zeramos a vida, pessoal. Zeramos a vida. Exagero, galera. Eu entrevistei... Mas não é um exagero, é porque é pessoal, isso aqui é o meu ídolo na comunicação. Eu tô velho, hein? E muita inspiração. Então, falar com esse cara que tem um currículo invejável. Eu não vou ler teu currículo, tá, Potter? Porque eu acho que não tem por que ler o currículo do Luciano Potter. E quero agradecer muito a tua presença, o teu espaço, a tua generosidade. A gente acompanhou agora a palestra, sai emocionado. Você já tinha assistido? Não, foi tudo novo. Tá tendo tudo muito novo aqui. Que legal. E dentro desse mundo de inovação, de Noroeste Summit no interior, enfim, eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer. O que nós vamos fazer com o Inter? Falou que era só uma pergunta fácil. O que vai ser do Inter? Eu tenho uma tese maior do futebol, que isso já acontece na Inglaterra, que é um mundo mais antigo, né, de grandes clubes do mundo, de que alguns grandes clubes não vão mais ser grandes clubes. Isso não aconteceu no futebol brasileiro ainda. No futebol brasileiro tem uma coisa muito ímpar, que são 12 grandes clubes, né? Sim. Fora outros, assim, de muita massa, tipo Sport Recife, Bahia, né? Os 12 são Cruzeiro, Atlético, Inter e Grêmio, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, aí o Botafogo. E São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, né? É inevitável que a gente não tenha 100 anos de grandes clubes, porque o primeiro campeonato nacional começou a jogar na década de 60 ali, né? Os campeonatos mais organizados de alguma maneira. O Brasileirão de 71. Na Inglaterra, grandes clubes pararam de ser grandes clubes. Grande clube. Então isso vai acontecer inevitavelmente com alguns clubes brasileiros. Pode ser que surjam outros grandes clubes. Vou pegar o exemplo da Inglaterra. O Chelsea não era um mega clube, agora o Nottingham Forest era. Se o Inter tivesse ganho o Nacional do Uruguai em 80, pegaria na final lá em Tóquio o Nottingham Forest, por exemplo. Agora ele voltou para a primeira divisão. Ele não é mais um clube de ponta. Tá fazendo até uma boa Premier League, fez no ano passado, enfim. Mas assim, isso vai acontecer. O que eu tenho para falar é que tem clube grande no Brasil que inevitavelmente vai perder espaço. Estamos nesse caminho? Não sei se o Inter tá nesse caminho, porque tem muitos outros clubes na mesma coisa. Agora que o futebol inteiro do Rio Grande do Sul tá menor por coisas que ele tinha aqui há bastante tempo. Por exemplo, a gente tinha grandes treinadores. Aparentemente isso parou. Os últimos técnicos da seleção brasileira, quase todos eles foram gaúchos. Uhum. A gente tinha melhor estrutura que lá em cima. A gente não pagava o mesmo salário, mas a nossa academia era melhor, nosso campo de treinamento era melhor, o gramado do Beira-Rio era o melhor, continua sendo, enfim. Cara, alguma coisa tem que acontecer, algum choque de gestão, pegando frases prontas. É SAF, não sei, porque quando todo mundo for SAF, vão ser 20 clubes, 19 SAFs perdedoras, né? Um só vai ganhar. Enfim, mas que o Inter e o Grêmio precisam de uma organização, uma mentalidade de clube grande, sim, porque o patamar e o entendimento de clube grande é outro hoje. Essa é a minha tese. Sobre o Inter, não sei. Que o Inter corre perigo, o Inter tá afundado em dívida, não consegue mais contratar, não consegue mais pagar direito os caras, e gastou é a maior folha salarial. Essa folha desse mês do Inter é a maior folha salarial da história do Inter. Meu Deus. Tudo tá passa por gestão. Tá aí o resultado. Com certeza. Enfim, eu não queria apavorar ninguém. E eu quero botar o Grêmio... Não, eu quero botar o Grêmio na mesma barca. Os gremistas agora aparentemente iam ter o Mecenas, né? E o Mecenas ficou 2 meses só perambulando pela política do clube e falou assim, quer saber? Isso aí não é pra mim. Vou partir. Ou surge uma Leila Pinheiro, ou surge uns mecenas do outro lado do mundo querendo botar dinheiro no Rio Grande do Sul, sabe? Pra daqui a pouco fazer parceria pra ter a base do clube, sei lá. Ô, galera, eu não sei o que vai acontecer com o Inter e Grêmio. E tu perguntou do Inter, eu tô dando o Grêmio de lambuja também, né? Excelente. Potter, eu tava aqui pensando o que perguntar pra alguém que participou de milhões de podcasts, milhões de programas. Eu queria saber uma coisa que tu nunca falou pra ninguém, que tu possa falar hoje pra nós aqui. Qualquer coisa, tá? Pode ser a coisa mais besta, mas que tu conte aqui pela primeira vez. Essa foi boa, né? É uma boa pergunta mesmo, realmente. Uma coisa que eu nunca falei pra ninguém... me dá uma área, pelo menos, assim, para o meu cérebro não ficar pesquisando um monte de coisa. Paternidade. Sobre paternidade, que eu nunca falei pra ninguém. Eu falo no palco, né? Que a galera fica olhando nas redes sociais, acha que é muito legal e é difícil.
É muito difícil. A paternidade é complicada. A maternidade também. Só que a mãe carrega, né? A mãe tem hormônios trabalhando juntos ali, né? O pai, ele tem que fazer força pra estar presente. Eu acho que isso muita gente não entende. Estamos nessa. 2 anos e... 2 anos e meio. e 9 meses. Um paizão ficou em casa com a minha filha lá. Um beijo, amor. Coisa linda. Coisa linda. Assim, eu acho que eu nunca falei pra ninguém que o Pedro Ernesto não torce mais pra Inter e Grêmio. Olha aí, pega essa informação. Não torce. Os caras não conseguem acreditar. Largou de... Que time torce? Larguei de mão. Cara, ele tinha um time que eu não sei qual é e agora não torce pra nenhum dos dois. Ele torce pros dois. Os caras, é impossível. Ok, então tá. Não quer acreditar, não acredito. Mas isso é real. Ótimo. Outra pergunta. A gente se preparou pra uma ideia assim, ó, vamos fugir do óbvio, tá? Então assim, o que tu falaria pro Potter de 20 anos atrás, além de não pular daquele palco? Ah, eu sei, essa eu sei de cor, assim. Porque eu me pergunto isso. Por que eu não comecei a investir 10% do que eu ganhava naquela época? Cara, a gente não tem educação financeira. E dinheiro, você sabia que dinheiro acaba mais casamento que guampa. Sem dúvida. Dinheiro é um problema nos relacionamentos humanos gerais. Irmãos param de se falar. Pai, mãe, filho se quebram por falta de dinheiro. Ou por problema de dinheiro. Ou porque alguém fez uma sacanagem de dinheiro. Não ter aprendido a lidar com isso. Eu era o cara da humanas, fiz uma faculdade de humanas, então a matemática não me interessava. Uma grandiosa bobagem. Né? Eu acho que nós temos que ter, porque saber lidar. Porque dinheiro só vem de maneira lícita com esforço. Então tem uma história bonita aqui. Né? Eu me esforço para ganhar dinheiro. Tem gente que tem talentos que consegue ganhar mais dinheiro, tem gente que tem menos talento, tem gente que luta muito para ganhar dinheiro, né? Enfim, tem algumas palavras assim que viram até uns chavões, meritocracia. Tudo é muito mais complexo do que a galera coloca em qualquer lugar. Mas falta educação financeira, assim como falta educação sexual pra gente. Sim. Né? Se a gente tivesse educação sexual, talvez a gente tivesse tantos filhos antes. Soubesse que não é que é uma brincadeira muito séria, que isso vai mudar definitivamente a nossa vida. Talvez a gente tivesse menos mães solteiras se a gente tivesse mais educação sexual. E não por culpa das mulheres, por culpa do cara. Exatamente. Né, que não tem nenhuma condição de ter um filho e abandona a mulher, a própria sorte. Então acho que essas duas coisas poderiam trabalhar junto, lidar com dinheiro e sexo. Porque são duas coisas que a gente vai ter que lidar. Ou por falta, ou por sobra. Né? E até a sobra dos dois pode causar problemas, né? Enfim, então eu falaria pro Potter de 20 anos atrás a lidar melhor com matemática, no caso, né? E entender que dinheiro não é um problema. Dinheiro pode ser uma solução de um monte de coisa e equilibrar a nossa vida. E não tá aqui um cara louco por dinheiro, não é isso. É porque foi um buraco na minha vida. Eu comecei a entender o que ele faz depois que meus filhos nasceram, então. Então eu desperdicei muito, enfim. Tem aquela frase do Tim Maia, né? O Tim Maia que parou de beber e de usar drogas por 15 dias e perdeu 15 dias da vida. Eu acho que a frase é linda, mas com dinheiro ela pode ser. A gente tem mais conforto, mais serenidade, a gente trabalha melhor, a gente tem melhores relacionamentos quando isso está equilibrado na nossa vida. Então, aleatoriamente, essa é a minha resposta. Também queria profundo, ter. né? Eu acho que eu também poderia ter pensado nisso há 20 anos atrás. Cara, primeiro salário 10%, como se fosse imagina só, 10%, um juro composto lhe dando a cada mês. Milionário já ali. Uhum. Nós dois trabalhamos. Eu paguei luz toda a minha vida. Nós dois trabalhamos na área financeira, então essa conta a gente faz. Sim, toda vez. Tá aqui é Cressol, né? Tá aí. Eu só tenta falar isso pra galera. Eu fiz uma live uma vez com eles, né, no Cressol Conecta, e a gente falou muito sobre isso. Sim. Sobre lidar, sabe? O quanto é um buraco na vida das pessoas. A gente não dá bola pra isso. E que realmente divide famílias e, Não, enfim, horrível, é terrível. Horrível. E a gente precisa falar, tem muito tabu, né? Potter, o que te inspira a continuar nessa rotina de palestras, porque a gente sabe que com a família isso também dá uma pesada, né? E hoje a gente tem o digital, mas o que te fez vir até aqui? Eu acho que a palestra é um presente, assim, que caiu no meu colo e tem a pessoa mais importante disso, que é o Marcos Pianjas. O Pianjas, quando a gente estava junto no Pretinho, ele começou a dar palestra, porque ele ia para um evento nos Estados Unidos chamado SXSW, e ele voltava e ele tinha que dar para os patrocinadores uma palestra do que ele tinha assistido lá. E aí ele elaborou uma palestra, um storytelling conectando os assuntos e começou a distribuir essa palestra. E aí começaram a comprar a palestra. E ele começou a circular. E um dia ele voltou, galera, falou para nós, Pretinho, todo mundo aqui tem que fazer palestra. É muito legal, tu vai pra um palco, é a mesma coisa que a gente faz um palco, tem uma galera, a gente pode contar uma história legal, e tem que estudar. E aí um dia, eu falei, eu topo. A gente ficou uma tarde inteira lá, conversando sobre a minha vida, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. Aí ele voltou no outro dia com uma palestra pronta pra mim sobre mudanças. Nossa. Aquele bloco que eu falo sobre música e games, ainda é lá da época do Pianjas. Eu não tocava música, eu só falava, botava uma máquina de escrever, mostrava empresas que não tinham prestado atenção nas mudanças. Aí isso virou muito chavão, assim, a palestra não ser orgânico, né? E, enfim, a palestra é tão potente hoje na minha vida que eu
pedi pra sair dos programas diários que eu fazia na Rádio Gaúcha, o Timeline e o Sala de Redação, pra dar mais bola pra ela. Porque ela me mantém vivo, ela tem um retorno financeiro muito interessante. Sempre lembrando que eu tô há quase 10 anos nessa já, né? Pra conseguir isso acontecer, tu tem que distribuir muita palestra de graça, as pessoas têm que se assistir. As pessoas só te contratam depois de assistir. Ninguém te contrata com Instagram. A não ser que tu seja uma mega pessoa, uma mega celebridade, né? Enfim. E ela me mantém fazendo uma coisa que é muito importante que eu tinha parado de fazer. Não tem como ser palestrante sem continuar estudando. Eu fiz jornalismo e parei de estudar. Eu nunca fiz uma pós, nunca fiz nada num curso, nada, zero. E a palestra me mantém ativo. Amanhã, por exemplo, a gente tá gravando isso aqui no dia 2 de outubro, né? Amanhã, dia 3 de outubro, eu vou num evento em Santa Rosa e eu vou apresentar pela primeira vez uma outra palestra minha, que se chama Tem Amigos e Fique Rico. Que é um braço dessa palestra. Ela é um filho que saiu dessa palestra que vocês acabaram de assistir, que se chama Como Porque Ouvir Histórias Vai Salvar a Sua Vida. Né? Então as coisas vão se conectando. E, cara, é muito legal, cara. Tu entra em empresas diferentes, em públicos diferentes, né? Aqui é um público, amanhã vai ter um outro público. Na semana passada eu tava dando palestra pra galera que trabalha numa fábrica, sabe? Enfim, é muito mágico. Eu vou pra outros lugares, tem palestra marcada em Brasília, em Goiânia, em Foz do Iguaçu, no interior do estado, em Santa Catarina. Então é um mundo muito mágico, assim, que eu tô vivendo ele muito intensamente. Eu quero ficar nele bastante tempo. Mesmo. Contrate o Potter, né? @Luciano Potter, só contratar. Contato @lucianopotter.com.br. Respeitando nosso tempo aqui, tá, Potter? Já indo para um final, a gente tem que usar essa imagem aqui. É uma honra ter dentro do Concha Acústica. Obrigado, mais uma vez carinho. aqui. Aquela câmera lá. A minha aqui? A tua ali. Nós queremos um corte muito bom do Potter falando no Concha Acústica, né? Ok. Entendeu? Ok. Então, Aquele que eu vou, agora. que eu vou aceitar a collab. exatamente. Isso, boa. Ótimo. Entendi. Já temos um contrato firmado no fio do bigode. Entendi. O que tu quiser falar para o nosso público do Concha Acústica que ouve sobre inovação, sobre o Noroeste Summit, sobre ouvir o outro, sobre o que tu quiser falar, se quiser falar mal do Inter, do Grêmio, Já falei, pode, né? já falou. Enfim, aquele corte que tu vai aceitar a collab. Ótimo. Vamos lá. Os algoritmos funcionam com coisas polêmicas, né? Mas hoje a gente vai brigar com eles, né? Eu não sei se isso aqui vai ser assistido ou não, mas eu tive uma coisa que eu vivi agora há pouquinho tempo, que foi o meu pai teve um acidente, bem pouquinho tempo. Ele foi atropelado na esquina de casa. E precisou acontecer uma coisa. A gente não tava relapso com meu pai. Meu pai mora no prédio ao lado. Eu descobri meu pai, a minha mãe, avô e avó, sabe? São seres humanos os mais mágicos que eu pude ver. Eles são mais legais avô e avó do que pai e mãe. Porque agora não tem mais não, né? É só sim pros netos. E esse acidente com meu pai, onde ele foi parar na UTI, a gente viveu uma semana muito complicada, me fez reconectar com algo muito importante, isso que é presença. Sabe? O quanto aquele tempo livre que eu tenho pode ser ao lado de quem realmente interessa no final das contas, sabe? Um amigo meu falou pra mim, cara, desliga essa reunião, meu. Vai lá pra casa do teu pai. A gente esquece um pouquinho isso, sabe? A gente esquece realmente quem faz. A vida, eu sei que a vida é corrida. Eu sei que isso toma muito tempo, mas, cara, a coisa mais triste do mundo é que vai acabar a vida deles. O fluxo normal. E eles vão ficar muito felizes se eles morrerem antes de mim. E vai ter um momento, vai ter dias na minha vida, eu vou ter anos na minha vida sem o meu pai e a minha mãe. Sem eles dois. Se eu não me dar conta disso agora, eu vou ter arrependimento. Vai doer o tempo que eu não fiquei. E eu fiquei muito triste de ter prestado mais atenção nisso quando meu pai foi atropelado. Por que eu esperei meu pai ser atropelado para passar uma tarde com ele? Porque geralmente eu vou na casa do meu pai porque eu quero alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Agora eu vou na casa do meu pai e da minha mãe para não fazer nada. Nada. Ter um tempo ao lado deles. Lembrar a história, sabe? Enfim. Levar os meninos lá. Os guris adoram ir lá. Reclamam depois que chegam, ficam horas, não querem sair. Simplesmente, eu acho que é isso, sabe? A gente às vezes esquece que é só estar ao lado. Só estar pertinho de quem realmente interessa pra gente. E neste momento, pode ser qualquer coisa, pode ser um amigo que a gente não vê, pode ser qualquer outra pessoa, mas hoje assim, meu pai foi atropelado, foi uma ambulância, levou ele pra UTI, ele esquecia as coisas, não tava conectando nada com nada, a gente viu 3, 4 noites horrorosas, agora ele tá bem, quase 100%, sabe? E simplesmente o que eu mais tenho vontade de sair daqui agora, pegar o carro, chegar lá e ficar tirado com ele. Até olhar jogo do Inter com ele. Sabe? O que interessa é estar pertinho dele, porque eu vou ter dezenas de anos da minha vida, se tudo der certo, nas nossas vidas todas, sem ele, sem a minha mãe. É isso. Muito bem. É louco pensar nisso, né? Que episódio, Tocha. Muito obrigada, Potter. É uma honra sempre. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Foi muito legal.
Tenho que agradecer os nossos outros colaboradores, a Virtual Telecom, Coacoba, Soares & Co e Sério Odontologia. Aline, querida, um beijo pra ti. Tá aí, ó, amiga da Coacoba. Esteve aqui no Concha também. Potter, muito obrigado mesmo. Realmente, isso aqui é um momento diferente na minha vida, tá? E Obrigado. tô muito feliz mesmo. Obrigado, Noroeste. Obrigado, Concha Obrigado, Acústica. Concha, por nos permitir Por nos viver, né? permitir viver isso aí. É sensacional esse momento e vai ficar marcado no meu coração pra sempre, com certeza. Obrigado, gente. Foi mais um episódio do Concha Acústica Podcast e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.